Pessoal, voltei para a gente dar continuidade aos nossos assuntos de geografia. Nós já vimos na aula passada a respeito do tipo de agricultura itinerante, muito praticado na Europa, Ásia e Oceania, que é o foco dos continentes do nono ano a serem estudados. E agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a agricultura de jardinagem, tá? Vamos lá, no finalzinho da página 4, para a gente entender que tipo de agricultura é essa. O volume de chuvas que se concentra sobretudo nos meses do verão e o relevo caracterizado por íngremes, encostas de montanhas e em seu sopé, vales amplos e planos, impuseram a criação de estratégicas específicas de cultivo pelos povos do sul, do sudeste e do leste asiático no decorrer de milênios. Trata-se da agricultura de jardinagem, principalmente a rizicultura, que é o cultivo de arroz, que corresponde à base da economia de subsistência de muitas famílias dessas regiões, principalmente da Ásia. Você deve lembrar que a Ásia ela é submetida durante os meses de verão ao clima de monções, em que vários ventos e umidade do oceano sopram em direção ao continente. Então, esses países ali do sul da Ásia, eles são acometidos a muita chuva no período do verão. Então, essa chuva em excesso, juntamente com as regiões montanhosas, contribuem para a agricultura de jardinagem. Por que as regiões montanhosas? São áreas de declive, a chuva vem, escorre e ela empoça nas regiões mais baixas. É onde eles plantam justamente o arroz, porque o arroz fica ali com esse excesso de água, que é o adequado e o próprio para o seu desenvolvimento. Então, tem vários países no sul da Ásia que se dedicam a esse tipo de cultura, porque tem climas e regime de chuva favorável para isso. Tanto é que o arroz é um alimento muito consumido no Japão, na China e em outros países da Ásia também, tá? Aí ele te mostrou uma imagem de uma família trabalhando aí no cultivo de arroz, né, que é um tipo de modelo de agricultura de jardinagem. Vamos continuar na página 5? Esse tipo de agricultura é realizado em solos situados nos vales dos grandes rios, cuja construção de diques e canais visa regular a distribuição das águas. Após os meses da chuva, nas chamadas monções de verão, segue-se o longo período de seca, que é a monção de inverno. Nos terrenos de grande declividade, a técnica de terraço é aplicada para reduzir a perda do solo pela enxurrada do verão. Você já estudou num outro momento também, não me recordo muito bem agora, uma técnica muito usada em regiões montanhosas, que é a técnica de terraço. São aqueles degraus que são feitos ao longo da encosta, para que quando vem a chuva forte, ela vem descendo com um certo impacto e ela não desce toda de uma vez só. E isso ajuda também na erosão, na perda do solo. Então eles usam também, por ser uma região muito montanhosa, para poder praticar a agricultura ali, eles usam muito essa técnica de terraço. Tem uma imagem aí mostrando pra gente esse tipo de técnica, tá? Bom, mais para baixo, ele trouxe pra gente o plantation. Vocês já estudaram isso comigo, hein? Quem lembra o modelo plantation? Vamos lá. Também no Sudeste Asiático, em especial nas menores latitudes, onde se desenvolve um modelo de agrícola cujo legado está relacionado ao período colonial, grandes extensões de terra para um cultivo de um só produto, exploração de trabalho forçado ou mal remunerado e produção destinada à exportação. Na época do período colonial, o Brasil teve um modelo de economia plantation.
Os Estados Unidos, antes da independência, as colônias do Sul tinham um modelo de economia plantation. E eu já falei isso com vocês. Qual é o modelo e as características do plantation? Grande propriedade, onde a produção é voltada principalmente para exportação e ali é usado mão de obra escrava. Atualmente é relacionada ao estilo plantation quando o trabalhador é explorado ou é mal remunerado e não mais a escravidão, como a gente associava ao período colonial. Então, esse estilo plantation você também já estudou, tá? Puxa uma flechinha para fora, gente, anota, isso é muito importante. Qual é a característica do plantation atualmente? Grande propriedade, produção destinada à exportação e trabalho forçado ou mal remunerado, tá? Na atualidade, inclui-se ao modelo do plantation extensas áreas que ele te deu aí, onde se desenvolve a silvicultura para a extração de borracha, de seringais, o óleo de palma extraído de um fruto de um tipo de palmeira. No Brasil, a extração desse óleo está relacionado também à produção do óleo de dendê, considerado uma alternativa também ao óleo de soja. Finalizando a página 6 lá em cima, a agricultura de árvores do óleo de palma na Indonésia e em outros países está, no entanto, envolvida em uma polêmica questão que diz respeito tanto aos seus impactos ambientais quanto sociais, por conta da exploração dos trabalhadores e pelo mau remuneramento, tá? Pelo mau pagamento. Bom, nós temos aí na página 6 um olhar geográfico. Você pode fazer... Bom, você vai ter que ler, na verdade. Você vai ter que ler esse texto para poder responder o exercício da página 7, tá? E nós finalizamos a nossa aula de hoje por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai continuar falando de um outro tipo de agricultura, que é a agricultura moderna. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos só recapitular a aula de hoje? Hoje você viu a agricultura de jardinagem, que é aquela dedicada principalmente ao cultivo de arroz. Por conta da chuva excessiva, é possível que isso aconteça. E também a agricultura do modelo plantation, em que é feita em grandes propriedades, utilizando aí mão de obra forçada ou com pouca remuneração, e a produção é toda voltada ao mercado externo, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, até o próximo vídeo.